Bom, a gente falou muito sobre entender a rotina, entender os horários, entender tudo e negociar tudo, conversar tudo antes de você chegar. Mas aí você chegou, você tá ali tentando entender como tá funcionando, como tá rolando e tal, tentando se adaptar a essa família. E eu acho que uma coisa muito importante no início, além de ambos terem paciência, é existir uma comunicação clara entre as duas partes. Então, eu vou colocar aqui esses créditos dessa aula totalmente aos meus chefes, porque, enfim, eles nunca tinham tido au pair antes, mas eles trabalhavam muito com essa comunicação de ouvir o meu lado e também falar o que eles tinham para falar em relação ao feedback do meu trabalho. Então a gente criou uma semana, era a noite do feedback que a gente chamava. Eu não lembro se a gente fazia uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas. Acho que no início era uma vez por mês. Depois virou uma vez a cada 2 meses, porque aí depois que você vai se acostumando com o trabalho, não precisa mais de ficar dando feedback toda hora. Mas no período de adaptação é muito importante. E talvez seja uma coisa que você possa propor, mesmo que a sua família já tenha tido au pair ou que não tenha tido ainda. Você pode propor, falar, tem uma amiga minha que faz isso e pra ela funcionou super bem, pra família também, então talvez eu queira propor pra ver se vocês acham interessante ou não, que é fazer a noite do feedback. Pode propor, sei lá, uma vez por mês no início, ou uma vez a cada 2 semanas. E aí basicamente existe uma folha do feedback que a gente imprimia e cada um respondia, né? Eles respondiam e eu respondia escrevendo né, o feedback. E aí existiam 3 perguntas nessa folha do feedback, que era os pontos positivos dessas últimas 2 semanas ou desse último mês, os pontos positivos que você gostou, os pontos negativos que você não gostou, que você achou ruim, e algo que você faria diferente, que você mudaria entre a nossa rotina, enfim, ou no seu trabalho. Então, foi excelente, porque a gente podia, primeiro, falar o que foi legal pra saber, pra pessoa saber e continuar fazendo, né? O feedback, ele é muito bom por conta disso. Você sabe que algo que você tá fazendo tá sendo super positivo e, ao mesmo tempo, algo que está incomodando a pessoa, você também consegue saber. Ao meu ver, quando você tem alguma coisa ali no ar que tá te incomodando e você não consegue falar, né? Porque como que você tem uma coisa te incomodando, aí você tá lá, tipo, trabalhando, a família tá saindo pra trabalhar, e aí tem uma criança berrando, não sei o que lá. E aí a pessoa vai falar, chegar em você e falar, ó, não gostei disso que você fez. Sabe, não tem clima de como você conversar. E tinha uma coisa, por exemplo, a coisa que eu lembro que eu coloquei nessa noite do feedback, foi que meu chefe chegava atrasado sempre. Sempre, sempre. Não era pouco atrasado, ele chegava, tipo, 1 hora atrasado. Então, eu não tinha também como eu chegar nele, assim, sei lá, numa segunda de manhã e falar, ó, pô, você dá pra parar de você chegar atrasado, que isso me atrapalha, me incomoda? Sabe, chegar assim quando a pessoa não tá esperando receber essa informação, aí você chega pra falar dessa informação, então acho que isso acaba causando atrito. E aqui a ideia é a gente poder se adaptar de uma forma que fique bom pros dois e de uma forma que não cause nenhum atrito, porque não precisa desse atrito. Então eu criei essa base de confiança e comunicação com os meus chefes desde o dia que eu cheguei. E aí a gente fazia essas noites do feedback. Então uma das coisas que eu falei foi sobre atraso, e aí nessa noite do feedback eu escrevi sobre o que foi negativo, que por causa de atrasos dele eu não conseguia me planejar em outras coisas e tal, assim, falando normal, com uma comunicação assertiva, mas sem negligenciar aquilo que tava me incomodando. E aí falei que se eu pudesse mudar algo seria de ele chegar no horário e quando ele fosse atrasar por algum imprevisto, ele pudesse pelo menos me avisar, ou se fosse mudar, ele pudesse me avisar um dia antes, tipo, amanhã eu vou precisar chegar mais tarde, para eu poder também organizar minhas aulas, organizar minha terapia, meus horários e outras coisas, porque eu tenho coisa para fazer, basicamente. E aí, enfim, foi ótimo. E eles também puderam me dar um feedback, né, do tipo, quando eu cheguei eu ainda não estava tão acostumada com a rotina deles, com o modo de viver francês, então eles me davam feedbacks positivos sobre a maioria das coisas, mas eles me deram alguns feedbacks negativos no sentido de você dar muita bolacha para as crianças. E eles preferiram, eles escreveram isso no feedback, que todos os lanches da tarde tivessem somente frutas, que não tivesse bolacha nem nada. Então eu falei, tá bom, eu não estava acostumada com uma alimentação que fosse baseada em frutas. Então,
Porque no Brasil a gente tá acostumada, né? Dar bolacha, às vezes, até sem recheio. Bolacha de maisena, bolacha normal, assim, pra criança, na hora que ela tá tomando leitinho ali no lanche da tarde, né? E aí eles falaram, né, que não gostavam, porque as crianças não tinham esse hábito aqui, que eles só comiam frutas mesmo e que era pra eu dar prioridade em só dar frutas. Então, assim, também foi um momento que eu estava preparada pra receber um feedback negativo. Seria diferente de eu chegar aqui depois de um lanche da tarde, as crianças terem comido bolacha e eles falarem, pô, você deu bolacha pra criança, né, pra você dar, sabe, tipo, por que que você fez isso? Ou não faça mais isso. Então você fica já meio chateada, assim, de receber aquilo de supetão sem estar preparada pra receber. Então acho que a noite do feedback é o momento de vocês refletirem que se tem alguma coisa incomodando, é o momento de falar e achar uma solução e também, às vezes, avisar o outro de algo que ele nem tá sabendo que te incomoda, né? Então, e até coisas pequenas, tipo a interruptor, você apaga a luz nesse interruptor, a gente prefere que apague no outro, enfim, coisas que pra mim eu não entendi, mas eu falei, ok, eu vou seguir o que vocês estão, o que incomoda vocês, né? Tipo, vou parar de fazer aquilo que incomoda vocês, porque pra mim não é importante, mas se pra vocês é, a gente consegue ter esse feedback. Então, a noite do feedback foi excelente. Eu vou deixar essa ficha com essas perguntas, se você quiser. Tava em inglês, porque no início eu não falava em francês, mas você pode adaptar pro idioma que você quiser. Vou deixar nos arquivos disponíveis para você baixar, para você propor, né, se você achar isso relevante e legal. A segunda coisa é a planilha de trabalho, que também pra gente foi muito útil, que foi, de fato, cada um saber as suas obrigações. Então, nessa planilha eu vou deixar também o modelo, mas você pode criar a sua, ou pode ser uma planilha, sei lá, na mão, escrita à mão, que vocês vão colar na geladeira. Depende muito de como vocês vão se adaptar, né? Cada um se organiza de uma forma diferente. Mas, enfim, essa planilha, eles também que criaram, então, créditos totais para minha Host Family nessa aula. Mas eles criaram essa planilha para eu poder saber os horários exatos que eu ia trabalhar. Isso era necessário que a gente tivesse esses horários, porque eu não moro com eles, então eu preciso me deslocar até lá. Então eu preciso saber exatamente que horas eu tenho que ir. Porém, eu considero, eu aconselho que mesmo que você more com eles, vocês criem esse método de ter uma planilha com os horários exatos que você vai estar trabalhando. E você pode até falar, olha, eu tenho outras coisas para fazer, meu objetivo é estudar francês, e eu quero sempre, sei lá, sair, conhecer museu e visitar a cidade, ou ir, sei lá, conhecer restaurantes. Eu quero viver a minha vida nesse intercâmbio, e para isso eu preciso que vocês me digam quais horários eu vou trabalhar e quais horários eu não vou trabalhar. Até para eu poder me planejar em relação a, sei lá, as crianças. Eu vou inventar brincadeira, porque hoje eu sei que eu vou trabalhar o dia todo, né? Numa quarta-feira, por exemplo. Ou eu vou planejar programar um dia no parquinho, na biblioteca, ou alguma coisa. Eu vou planejar meu dia com as crianças se eu souber que eu estou trabalhando, né? Não acordar e saber que do nada eu estou trabalhando, ou, enfim, não ter essa noção de quando é que você começa a trabalhar, porque às vezes é isso, né? Tipo, você acordou, tá ali, começou a tomar café com a família. Você já tá trabalhando ou não? Não sei, não sei. Você tem o direito de sair e tomar café lá fora, em outro lugar, num restaurante, num café, tipo, ou nem tomar café, se você não gostar, ou pegar uma xícara de café e ir pro seu quarto. Então é muito importante você ter esses horários, que aí também você já sabe se você tem que estar trabalhando. Tipo assim, você vai estar trabalhando no café da manhã, você vai ser responsável de dar o café pras crianças. Beleza. Então você já sabe que você tem que acordar, que ali é seu compromisso de ir sentar na mesa, fazer os pãozinhos pras crianças, fazer um leitinho, porque você tá ali dando o café da manhã, você já está trabalhando. Você vai levar na escola ou não vai? Quem é que vai levar na escola? Quem é o responsável por buscar na escola? Então, tudo isso dá pra você colocar na planilha. No início a gente não colocava, né? Tipo, só colocava mesmo os horários que eu ia trabalhar, mas eu não sabia direito se eu ia levar, se eu ia buscar, se os pais iam estar em casa ou eu ia estar em casa sozinha. Aí depois a gente deu uma aprimorada pra, inclusive, saber, né? Tipo, esse dia aqui você vai estar em casa, mas vai ter um dos pais de home office e um dos pais vai querer levar a criança na escola, então você só precisa vir, dar o café, preparar a criança, depois arrumar a mesa do café, e aí arrumar a lancheira, fazer tudo, que aí o pai vai levar a criança na escola, e aí você tá livre. Então, tipo, você saber realmente quais são os seus objetivos ali, os seus horários, e pra você poder se organizar, né? Nesse caso, por exemplo, por que pra mim é importante saber que não sou eu que levo a criança? Porque aí, às vezes, eu nem vou com meu casacão, por exemplo, no inverno, nem levo pra casa deles, porque eu sei que eu não vou ter que ir até a escola.
Ou então porque eu sempre saio adiantada pra ir pra escola, porque as crianças levam tempo pra colocar o tênis, colocar o casaco e ir até a escola, e aí chegando lá e tal. E o pai não, o pai gosta de sair, tipo, 5 minutos antes de casa. Então, tipo, se é ele que vai levar, eu nem me preocupo que eles saiam 5 minutos antes. Se sou eu que vou levar, a gente já saiu de casa. A hora que ele aparecer pra levar as crianças pra escola, a gente já saiu de casa. Porque eu saio sempre com antecedência. Então é importante eu saber, inclusive isso já aconteceu, a gente tá, tipo, realmente na esquina, e o pai sair e falar, ah, não, sou eu que vou levar as crianças hoje. Você me disse isso? Tava escrito em algum lugar que você ia levar? Então, tipo, sabe? É organização, sabe? Pra você saber as informações, a família saber as informações e vocês não ficarem de otário. Então, tipo, você achava que eles iam levar as crianças, aí eles achavam que você ia levar, e aí ninguém levou, ninguém se mexeu, as crianças não foram pra escola ou não foram buscadas na escola. Pra buscar piorou, né? Tipo, já aconteceu também com a gente. Eu apareci lá pra buscar e o pai esqueceu de me avisar que era ele que ia buscar. Aí eu chego lá na escola, tô lá esperando o portão abrir, o pai aparece pra buscar a criança. E a gente fica um olhando pra cara do outro. Os dois vieram à toa pra escola. Então, tipo, ter essa noção de que mesmo que você esteja trabalhando, vai ter alguém dos pais que também vai estar trabalhando e vai querer levar ou acompanhar ou buscar na escola, ou sei lá, ou tem duas crianças, então o pai tá ali também, mas o pai vai ficar com uma criança e ficar com a outra. Enfim, né? Tipo, pra você entender o que é a rotina, você poder se programar, se organizar e você também poder contar, né, as horas que você está trabalhando, porque às vezes a família dá de louca de não escrever os horários certinho, que é exatamente pra você não ver que tá passando das 25 horas. Pra você ficar nessa de, ah, você tá em casa, mas a criança não tá dependendo de você, então você não tá trabalhando. E aí não fica nessa de, no final das contas, você trabalha 30, 35 horas na semana e você não tá nem contando, não tá nem sabendo. Então também pra família ter essa rotina de horas e saber que eles têm que seguir 25 horas e que se ultrapassar, ou eles se viram de cuidar das crianças, ou eles te pagam a mais. Então o que pode acontecer é você de repente perguntar qual é o sistema de organização de vocês. Vocês têm um planning que a gente pode anotar os horários e tal? Como que vai funcionar? Se eles já tiveram au pair, provavelmente eles já têm algum método de organização. Se eles nunca tiveram au pair, talvez seja uma possibilidade de você sugerir que tenha. No nosso caso, é no Dropbox. Todo mundo tem acesso, então quando eu trabalho a mais, no mesmo dia eu já abro a planilha e coloco as horas a mais, né? Quando meu chefe chega atrasado, por exemplo, quando ele fala, né, ó, eu preciso que você fique 1 hora a mais, tudo bem e tal, vou lá e anoto essa 1 hora a mais, porque aí no final das contas a própria planilha já faz o cálculo, já bota ali no valor total quantas horas tá dando, e aí eu já sei, mesmo se for no meio da semana, eu já sei que eu estou ultrapassando as horas, e aí eles também, porque eles têm acesso a essa planilha, eles sabem também que eu estou ultrapassando as horas, e aí no final das contas a gente faz. Nesse caso eles não me pagam uma hora extra, a gente faz por compensação, então se eu tiver horas a mais, eu tiro férias a mais, e aí eu fico sendo paga em todos os períodos normalmente. Mas você pode fazer por hora extra, que eu acho que vale mais a pena, porque no final das contas sai dinheiro do bolso deles, então eles tomam mais cuidado. Nesse caso, como eu faço por compensação, às vezes eu trabalho tipo 45 horas, 48 horas nas férias escolares, e eles não têm muita dó, porque eles não estão pagando por essas horas extras. Eles sabem que é só eles pegarem um dia de folga, eles ficam com as crianças, e eu fico também de folga, e tá tudo certo. Então, eu não aconselho muito fazer por compensação, eu acho que vale mais a pena, valia mais a pena pra mim, pelo menos quando eu recebia realmente a hora extra. Então o link para essa planilha vai estar também aqui disponível nessa aula para você baixar, se você quiser sugerir para a família, enfim, mandar para a família e é isso.